Então, prosseguindo aqui, a última parte do estudo de longanimidade, do texto de Gálatas 5:22, que é mais os frutos do Espírito, é amor, alegria, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Então, estamos na última etapa sobre a característica da longanimidade. Vimos até aqui que a longanimidade é a tolerância e a expressão do perdão e misericórdia. Se entendemos essas verdades sobre a longanimidade, poderemos viver melhor com nós mesmos e com os outros, e principalmente com o eterno, pois somente quem está com esse fruto atuante conseguirá ver como Deus vê e agir como Deus agiria. Ou seja, eu só vou ter esse reflexo de como Deus se comporta, ou como Deus reage, se eu fluir na mesma característica dele. E a longanimidade é uma das essências mais magníficas da parte do Senhor. Né? A máxima dessa verdade é: somente quando eu sou justo, posso estabelecer justiça. Mas justo aqui não é a minha justiça, mas sim a de Deus. Então, sei que em mim não há bondade e dependo do favor do Eterno para prevalecer. Quando entendo isso, saberei que não é pelas minhas forças, mas sim pelo fortalecimento de Deus em mim. Então, quando tenho esse ponto de vista, serei misericordioso, pois sei que estão na mesma condição de dependência também. Ou veja, irmãos, a justiça sempre foi o que mais Deus cobrou de nós. E o que é ser justo? Eu não posso cobrar algo de alguém que eu também cometo. Um ponto que eu entro nisso daqui é o ponto, por exemplo, da mulher que foi pega em adultério. Eles estavam querendo colocar Jesus. Jesus nunca falou que eles não deveriam fazer aquilo que eles estavam intentando de fazer. Jesus não falou isso. Jesus não disse: olha, a partir de hoje essa lei não vale mais. O que Jesus disse é: peraí, como vocês estão querendo estabelecer justiça? Então faz o seguinte: quem é justo, faça justiça. Quem é justo aqui que não tem pecado, desce a primeira pedra, meu irmão. Pode mandar bronca. Eu estou aqui só olhando. Não vou condenar vocês, mas que o justo estabeleça justiça. O que mais nos indigna hoje, vou colocar na situação como brasileiro, é vendo o Supremo Tribunal de Justiça sendo injusto. Gente, isso consome o nosso coração, né? Aqueles que deveriam prezar pela justiça estão prezando pela injustiça. Estão estabelecendo injustiça. E é isso que Deus olha, às vezes, lá de cima, a esse respeito. Deus disse, irmão, Deus nunca disse para que você não corrija o teu irmão. Deus nunca falou para você não corrigir, para você não falar, até mesmo para você trazer algumas questões sobre a vida do teu irmão. Deus nunca disse. Até porque, por exemplo, quando ele diz assim, tire primeiro a trava para você, tire primeiro a trava dos seus olhos para você poder tirar o cisco, ou seja, você pode tirar o cisco do olho do teu irmão, desde que você tire a trava do teu. Né? Aí ele diz, homem que condena e cai no mesmo erro. Espera aí. Então, o justo pode estabelecer justiça. O grande problema é que nós caímos no mesmo erro e queremos julgar. E agora, falando da questão de pecado, todos nós pecamos, queridos. E, infelizmente, estamos no processo de viver uma vida sem pecado. Porém, aqueles que viveram isso podem, então, estabelecer justiça a respeito do pecado. Como ainda a gente está vencendo o pecado, eu não posso condenar as pessoas, eu tenho que perdoar pelos pecados cometidos. Amém? Essa é a longanimidade. Jesus nos dá uma palavra sobre isso. Mateus 7,12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque essa é a lei dos profetas. Olha o que Jesus termina dizendo, essa é a lei dos profetas. Falamos isso no estudo passado. Toda a palavra de Deus está definida em um ato de justiça na misericórdia. Não podemos ser levados a estabelecer algo se eu ainda estou dentro da frequência dessa circunstância. Hein? Mateus 5,14. Deixam, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guia outro cego, cairão ambos no buraco.
Pois assim eu serei justamente como esse cego que está conduzindo outro cego. A palavra para cego aqui é túfulos, que tem o sentido de cego, mas também podendo ser definidamente como mentalmente cego. Em outras palavras, podemos dizer que não podemos apontar um caminho se eu mesmo não sei o caminho. Amém? Da fórmula do sucesso. Mas você já alcançou? Não, mas eu sei que essa é a fórmula. É um trem de louco, né? Eu vou apresentar a fórmula do sucesso aqui. Isso eu falo, querido. Às vezes, as pessoas me acham até chateado comigo em algumas coisas. Quando vem apóstolo, vem a revelação do quinto céu, da sétima magnitude das galáxias. Amém, querido? Então, faz o seguinte, testa primeiro na tua comunidade, na tua igreja local. Testa primeiro. Vê se realmente vai ser a fórmula do sucesso. Vê se realmente vai funcionar mesmo. Porque não, eu já... A fórmula que não sei o quê, porque o Senhor me deu a visão das galáxias, e aí eu já saí espalhando isso para o mundo, e o trem não funciona. Não funcionou nem na tua casa. Então, como que você tem a fórmula do sucesso? Eu já vi muitos crentes fazendo isso, não uma visão do ministério, esse ministério que vai ser um não sei o quê, papapá. Irmão, para com isso. Testa uma vez, como diz, faz, coloca. A hora que você vê frutos acontecendo, você não vai precisar fazer propaganda. O próprio fruto vai falar por você mesmo. Eu sempre costumo dizer, se você precisa fazer propaganda de alguma coisa, irmão, é porque não funciona. Tirando o marketing, eu estou colocando o lado cristão, não funciona. Porque se eu preciso fazer propaganda, não funciona. É como que assim, é porque não tem fruto. Lembra que eu sempre falo, se uma árvore precisa colocar o rótulo, é porque ela não tem fruto. Porque a árvore que tem fruto não precisa de rótulo. Não sabe, daqui é manga, daqui é laranja, daqui é limão. A laranja, limão, a lima, a pocã, a mexerica, a árvore é a mesma. Se você não tiver fruto, você precisa de um rótulo. Agora, meu irmão, se tem fruto, você não precisa de rótulo. Né? Daqui é a laranja, daqui é a mexerica, daqui é a pocã, daqui é... Por quê? Porque tem fruto. Então, comece a gerar fruto. Comece a gerar fruto, que aí você vai ver que quando você entender que você gerou fruto, na verdade é o seguinte, quando você consegue vencer algo, para e pensa, querido, quando você consegue vencer algo, você tem misericórdia daqueles que estão passando. É muito interessante isso. Todas as vezes que você tem um problema e você consegue vencer esse problema, na grande maioria, você vai ver as pessoas que estão passando por aquele problema, você terá misericórdia, porque você sabe que é difícil vencer esse problema. Aí você começa a ter misericórdia. As pessoas... Perdão, eu não vi aqui, queridos. Ele está conectado aqui, eu não estou ouvindo som nenhum. As pessoas... As pessoas que nunca venceram algo, as que mais condenam. Vou dar exemplo. Eu lembro que na nossa cidade tinha uma determinada liderança que, bom, meu pai do céu, o relacionamento na igreja desse irmão, relacionamento de namoro, essas coisas, não podia nem pegar na mão. Eu creio que muitos já ouviram falar sobre corte, né? Aí não podia nem pegar na mão. Não podia nem pegar na mão, irmãos. Era algo assim fenomenal. Você não podia pegar na mão da pessoa. Era muito rígido. Né? Não podia ficar sozinho, lógico, mas não podia sentar junto, podia pegar na mão. Era só oração, só oração, só oração. Uma santidade assim extraordinária. Depois de 2 anos foi descobrir que o pastor estava em adultério com uma irmã da igreja. Então, aí você fala assim, meu Deus, né? O cara era tão rígido, tão rígido, tão rígido, mas ele mesmo estava nesse pecado. Então, por que era rígido? Então, quando tem muita rigidez em algo, é porque normalmente a pessoa ainda está passando por esse problema.
entendeu? Ela não venceu. Não estou dizendo 100%. Estou dizendo que em muitos casos, quando é muito rígido, quando é muito coisa, você vê que é uma forma dessa pessoa disfarçar aquilo que ainda ela tá lutando. Quando a pessoa consegue vencer um problema, normalmente ela vai ter misericórdia. Por quê? Porque ela sabe a dificuldade e ela sabe como vencer isso. Então ela terá mais misericórdia, ela será uma pessoa com mais misericórdia. E por isso Deus tem misericórdia de nós. Não é porque ele pecou, mas é porque ele não está sujeito ao pecado. Então ele sabe a dificuldade de vencer isso, né? E por isso ele tem misericórdia de nós. Bem? Essa era a circunstância que Jesus estava falando, pois os fariseus que diziam ser o estendido da lei de Deus não estavam entendendo o que Deus queria para o povo. Então, como eles iriam conduzir as pessoas para o caminho? Veja todos esses textos. Mateus 15, do 1 ao 14, diz assim: Então vieram de Jerusalém a Jesus algum fariseu e escriba e perguntaram: Por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciões? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhe respondeu: Por que transgredis vós também os mandamentos de Deus por causa das vossas tradições? Porque Deus ordenou: honra o teu pai e tua mãe, e quem maldisser o seu pai ou sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser seu pai ou sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderíamos aproveitar de mim, esse jamais honrará o seu pai e sua mãe. E assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhe disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai. Isso sim contamina o homem. Então, aproximando dele os discípulos, disseram: sabe que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram. Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai os cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guia outro cego, cairão ambos no buraco. Então, quando a gente vê esse texto, né, que ele diz: um cego que guia outro cego, e ambos cairão no buraco, nós vamos ver, então, que ele está dizendo de um contexto de escribas que estão presos nas suas tradições. Então, veja que Jesus dá a chave: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, esse povo fala o que não vive. Entendeu? Por isso ele diz: esse povo é mentalmente cego. Eles estão proferindo algo que não vive. Por isso, voltamos para o começo. A lei e os profetas se resumem em nunca estabelecer um juízo se eu mesmo estou na frequência da injustiça. Tenho que ter a longanimidade, ou podemos dizer, tenho que ter a tolerância com os erros alheios, pois eu também estou sujeito a erros e precisarei da misericórdia também. Que a misericórdia e perdão seja a marca da nossa caminhada. Amém, queridos? Que o Eterno possa te conduzir dentro dessa essência da longanimidade, que você possa buscar ser longânimo. Os frutos do Espírito é muito interessante, está sempre dentro de nós, porque senão, provavelmente, querido, teremos muitos problemas em nos relacionar com as coisas de Deus. Amém? Que o Eterno abençoe você, que você tenha uma segunda-feira abençoada, cheia de graça e com as virtudes e a potência do Espírito Santo. Que o Senhor te dê longanimidade em abundância. Amém? Shalom, shalom.